Tô casada com meu marido já há 8 anos. E chegou uma fase na nossa vida que as coisas começou, tipo, dar errado, sabe? E ele, uma vez na casa da mãe dele, tava tendo uma campanha lá. A mãe dele era da igreja. E ele acabou se convertendo. Gente, quando ele chegou em casa e me falou, eu fiquei assim, tá, tudo bem, quer se converter, legal, mas eu nunca fui, sim, de religião. Eu não tenho esses negócios, sabe? Respeito todo mundo, mas não tenho religião nenhuma. E ele começou a frequentar a igreja. Tá. Começou a ir em monte, começou a fazer consagração e aquilo começou já a me perturbar. Por quê? O homem ele vivia mais em consagração do que, quem sabe, quem participou já de alguma religião, de alguma igreja, sabe que quando você está em consagração, você não pode. E aquilo estava me deixando já frustrada, que já estava começando a me atingir, né? E o meu marido, o sonho dele é ser pai. Gente, assim, ele, no caso, ele não pode ter filho. E pra mim tá tudo bem. Eu não me incomodo nem um pouquinho dele não poder ser pai. Pra mim isso não é importante, mas pra ele é muito importante. O sonho dele é ser pai. E numa dessas campanhas que teve no monte, não sei onde foi, alguém falou pra ele que Deus disse que ia realizar o desejo do coração dele. E o desejo do coração dele é ser pai. Tá? E esse homem danou fazer campanha. Tudo bem. Numa dessas vezes, ele me convenceu a ir com ele no monte. E eu, para agradar ele, fui, né? Tudo bem, fui. Gente, quando chegou lá no monte, tudo escuro, aquele breu no meio do nada. Eu já tava entediada, doida para ir para casa. Daí começou aquelas oração lá, sabe? E o pastor dele veio para orar pro casal. Orou no meu marido, orou em mim. Gente, eu tive a sensação, sabe? Dele ter pegado nos meus. Mas eu não falei nada. Sabe quando você fica assim meio que paralisada? Tipo, sem saber se é verdade, se aconteceu? Então, foi o que aconteceu comigo. Vim embora, não falei nada, tal. Daí eu fui outras vezes na igreja, o pastor dele tinha um monte de filho com a mulher dele. E ele era lindo, gente. Esse pastor, ele era um charme e tinha uma boa, sabe, um bom papo. E ele começou a frequentar a nossa casa. Eu não gostava muito não, que o pessoal da igreja ia lá na minha casa, porque ficava convencendo, tentando me convencer a ir para a igreja, e eu não gostava. Às vezes ia as irmãs, não curtia isso, mas tá, como meu marido estava na igreja, eu acabava aceitando. E esse pastor, ele começou a ir, depois desse dia, muito lá na minha casa. Principalmente nas horas que meu marido estava trabalhando. Eu não achava normal? Não, mas não me incomodava. Um belo dia ele chegou, meu marido estava trabalhando, e eu recebi ele, é lógico, ofereci um café e tal. E ele começou a falar que ele é a mulher dele, né? E eu fiquei meio assim, chocada dele ficar falando aquilo pra mim. E tinha aquele episódio lá do monte que eu achava que ele tinha, né? Daí, tá, ele foi embora, eu achei meio diferente. E nessa fase aí, nessa época, o meu marido, ele tava na bendita consagração. Gente, fazia uma cara como o homem tava em consagração, você acredita? E eu tava subindo pelas... E uma dessas vezes, o pastor foi lá em casa. Começou a me elogiar, falar que eu era bonita, falar que o meu marido era um homem de sorte, que era um homem de Deus, aquela coisa toda. De repente, este homem veio pra cima de mim. Aí eu tava tão assim, precisada, que eu não liguei.
e rolou. Pense no homem, por ser pastor, ele fazia muita coisa. E o homem era uma verdadeira delícia. E nós ficou a tarde todinha. Tirei minha barriga da miséria. Já que meu marido estava em consagração, ele estava deixando a desejar. E o pastor começou a frequentar lá na minha casa. E eu e ele, direto, fica junto. O homem, acho que o que ele não faz com a mulher dele, ele faz comigo. Ele é um verdadeiro animal na cama. E eu estou apaixonada. Não por ele, mas pelo o que ele me proporciona. E quer saber? Não quero nunca mais que meu marido saia dessa igreja. Porque está sendo muito bom. Se ele quer, que seja, né? E eu não tô mais achando ruim, nem brigando com ele com as consagrações dele. Por mim, ele pode fazer à vontade. Porque quem tá consagrando, né, gente, é ele. Eu não tô consagrando nada. E o pastor, querendo ou não, ele vai lá dar sempre uma ajudinha pra mim. Frequentar a igreja eu não frequento não, mas eu recebo o pastor da minha casa com muita alegria. E olha, ultimamente anda sendo direto. Gente, essa aí é a história dessa moça. Se você tem aí a sua história, mande pra nós que eu faço questão de contar ela assim do meu jeito. Até mais!